Pai, muito obrigada. Muito obrigada por cada criança que está assistindo, muito obrigada por cada papai, mamãe, cada adulto que tem acompanhado essas crianças. Que o Senhor continue aqui conosco, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu sei que hoje o Senhor tem alinhamento, o Senhor tem palavra de vida, o Senhor tem amor para dar, o Senhor tem verdades para ser colocada no nosso coração. Então que o Senhor fale através da minha vida e fale no coração de cada criança. Em nome de Jesus, amém. Ai, sério, eu tô com muita saudade de vocês. A gente tá aqui na igreja e faz muita falta o barulho, a brincadeira, a correria, os pedidos para ir no banheiro, os pedidos de água. A gente tá com muita saudade de vocês e a gente tá orando muito para que tudo isso passe rapidinho e logo logo a gente possa encher vocês de muitos beijos e de muitos abraços. Mas agora a gente vai falar sobre descobridores. Lembra que a gente está no meio da série de descobridores? E aí hoje a gente vai descobrir algo especial também. Lembra na brincadeira que o Kriegner fez conosco, que a gente falou de espadas para o ar? E a gente levantou a Bíblia? Por que a gente falou espada? Por que a gente usou a palavra espada para levantar a Bíblia? Porque a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que ela é como uma espada, sim? Você já usou espada? Às vezes os meninos usam para brincar, né? Eu tenho um irmão e ele sempre queria que eu brincasse com ele. Como ele não queria brincar de boneca, eu brincava de guerra com ele. Então ele tinha a espada dele e eu tinha a minha espada. E a gente brincava muito de batalha, de lutar contra a árvore, contra um monte de outras coisas com a espada. Então todo mundo já brincou de espada. E espada é uma arma de ataque, né? Serve para você se defender também, mas principalmente para você atacar. E por que a palavra de Deus diz que ela é como uma espada? E olha que interessante, quando a gente lê a Bíblia lá em Efésios 6, e o Kriegner, ele trouxe as passagens que a gente teve que abrir lá correndo e lendo, tem tudo a ver com a aula de hoje, tem tudo a ver com esse tempo que vamos ter juntos hoje. E olha só, aqui em Efésios 6, fala sobre a armadura de Deus. Como assim armadura? Sabe quando um guerreiro, ele vai para a guerra? E ele tem que usar, principalmente naquela época antiga, que eles iam a cavalo, e eles tinham um capacete, tinham um escudo, tinha aquele negócio que colocava aqui no peito para não vir a bala, né? Tipo um colete, eles tinham proteções nos pés. Tudo isso se chama armadura. E lá em Efésios 6 fala da armadura do Senhor e o que cada coisa significa. Então a gente vai abrir a Bíblia lá em Efésios 6, a partir do versículo 14. Então, vocês estão com a Bíblia, se você não sabe ler, você vai estar com um adulto aí do lado, ele vai te mostrar que está aqui sim, na palavra de Deus. E se você já sabe ler, eu acho que você já abriu. Efésios fica no Novo Testamento. Então, olha que interessante, fala assim, ó. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, ou seja, no seu corpo, e vestindo com a couraça da justiça. Calçai dos pés com a pregação do Evangelho da Paz. Então, o sapato é a pregação do Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Então, a fé é aquilo que nos protege. Sabe quando alguém fala assim, ih, você não vai ficar bom, não. Ih, você não vai estar curado, não. A fé vem e nos protege dessa palavra, sabe? E a gente fala assim, não, eu sei a fé que eu tenho. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que meu Pai, Deus, Ele vai me proteger. E aí a fé é o nosso escudo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, ou seja, todas as palavras que o diabo traz nas nossas vidas, a fé nos protege. E olha que interessante, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Então o sangue de Jesus, ele nos salvou, então ele protege a nossa mente. Do que? Das mentiras, né? O sangue de Jesus, ele vem para proteger os nossos pensamentos. Tá aqui, ó, capacete da salvação. Lembrar pra gente, não, você é salvo, você não se comporta dessa maneira. Você tem o sangue de Jesus na sua vida. E no final é o quê? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é espada. Mas espada para atacar quem? É pra gente meter a Bíblia nas pessoas, tipo, pum, pum. Ah, não gosto de você, pei na cabeça da pessoa? Não, não é assim que a gente ataca. Então a gente vai ver como que a gente, ou a quem a gente vai atacar, como que a gente vai usar a nossa espada e contra quem. Então você vai abrir a Bíblia agora. Aqui, ó, em Hebreus, abre comigo, em Hebreus, vamos lá, Hebreus 4.
Abre comigo, Hebreus 4:12. E eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia. E aqui, ó, na minha, tá marcadinho de laranja. Eu amo colorir minha Bíblia. Talvez você não goste, tudo bem, mas eu gosto muito. Então, em Hebreus 4:12, ele fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva. Sim, ela é viva. São letras, mas é viva e gera vida em nós. Ela é viva e eficaz, ou seja, é muito útil, é ótima. Para quê? E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Sabe o que é uma espada de 2 gumes? É aquela espada de um guerreiro que ela corta dos 2 lados. Ela corta em todos os jeitos. Então, quando ela vem, ela é super afiada e sai cortando tudo. Então, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito. Ou seja, ela penetra profundamente dentro de nós. Aqui, ó. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes e ela penetra profundo no nosso coração. E eu ia esquecendo uma coisa muito importante. Quando a gente estava lendo lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, vamos voltar lá para Efésios 6, porque eu esqueci, eu não posso esquecer. Aqui em Efésios 6 ele fala que a nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue. Olha aqui, ó. Efésios 6:11, um pouquinho antes da armadura, ele fala o seguinte: revestíveis, ou seja, se cubra com a armadura de Deus para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Sim, o diabo, ele tenta nos atacar. E eu vou mostrar para você como que ele fez isso com o próprio Jesus. Então, o diabo, ele vem atacar. E aqui tá falando, ó, você tem que se proteger com essa armadura. E o 12 diz aqui, ó, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, não é que você vai estar enfiando espada nas pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. O que são principados e potestades? É contra o mundo espiritual. Sabe quando às vezes vem um pensamento que fala assim pra você: ei, ninguém gosta de você. Olha, você é muito feio. Olha, você não deveria ter nascido. Isso são principados e potestades, são vozes que vão vir para nos atacar. Às vezes é o diabo vindo e falando com a gente, porque ele fala e ele faz isso. E nessa hora, a palavra de Deus, ela é usada. A gente lembra da voz, a gente escuta a voz de Deus, a gente lê as verdades de Deus aqui na Bíblia e a gente fala assim: não, isso é uma mentira. Papai do céu quis que eu nascesse. Eu fui gerada no ventre da minha mãe. Ele me conhecia desde o momento que eu fui gerada no ventre da minha mãe. E aí a gente vai usando essas palavras para contra o diabo. E sabe quem fez isso? Jesus. Quando a gente lê lá em Mateus, abre comigo, Mateus 4. E a gente já está terminando. E a gente vai ver como que Jesus venceu o diabo. Mateus 4, Jesus tinha acabado de ser batizado. Ele estava muito feliz. E Mateus 3, 17, o finalzinho do capítulo 3, fala o seguinte. Ó, eu vou abrir aqui. No finalzinho do capítulo 3, versículo 17. Abre comigo. Mateus, eu estou em Marcos. Mateus 3, 17. Olha que legal. Deus, o próprio Pai de Jesus, ele fala assim: eis o meu filho. Olha aqui, ó, 3, 17. E eis uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus estava falando isso para Jesus. Você é o meu filho amado. E a palavra de Deus diz que logo depois disso, Jesus é levado para o deserto. E o diabo vem falar com Jesus. E olha só o que o diabo faz. Ele fala o seguinte, o tentador chega para Jesus e fala assim, 4:3. Então, o tentador, que é o diabo, aproximando-se, disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha o que o diabo fez. Ele não falou: Jesus, se você é o filho amado de Deus. Ele não falou isso, ele falou: se você é filho de Deus. Ele tirou a palavra amado. Ele não falou para Jesus: se você é um filho amado. Ele falou: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o diabo, na verdade, ele queria que Jesus mostrasse que ele era filho de Deus. E Jesus responde a ele, sabe como? Jesus responde assim: está escrito, fala comigo aí, está escrito.
Isso mesmo, Jesus usa a própria Bíblia para responder ao diabo. Ele fala assim: está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E sabe onde Jesus leu isso? Lá em Deuteronômio. Deuteronômio eu acho que é 3:8, quer ver? Não, Deuteronômio 8:3. Porque Jesus, a Bíblia que Jesus lia era a Bíblia do Antigo Testamento, porque não tinha sido escrita ainda a Bíblia do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. E ele está falando, olha, eu li um dia que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus está falando, não, diabo, eu não vou te obedecer, eu não vou cair nessa cilada de ter que fazer algo para mostrar que eu sou filho, porque Deus, meu pai já me falou que eu sou um filho amado. E outro, que eu sei que eu não preciso só, não é só de pão que o homem vive, mas a gente vive daquilo que Deus fala para nós. E durante toda essa tentação, o diabo faz isso 3 vezes. E nas 3 vezes, Jesus responde com o quê? Está escrito. E ele fala, está escrito. E ele usa aquilo que está escrito na palavra de Deus para se defender. E hoje a gente quer trazer para vocês exatamente isso. O poder da palavra de Deus como essa espada que protege, que ataca o inimigo quando vem mentiras. E sabe os versículos que o Kriegner trouxe para a gente brincar? A gente escolheu esses versículos, por quê? Porque são versículos que trazem verdades para você aí de casa. E a gente vai usar a palavra de Deus como uma espada para quebrar, para destruir algumas mentiras na sua vida. E a primeira coisa que a gente vai orar hoje, agora, por você que está aí em casa, por você criança, talvez um adolescente, talvez até o papai e a mamãe, que talvez esteja escutando essas mentiras do diabo, sabe? A primeira coisa que a gente vai orar agora, eu não sei se você que está aí em casa tem lutado com isso. Às vezes a gente escuta, não era para você ter nascido. Ou você fica se perguntando, será que foi bom eu ter nascido? Será que era para eu ter crescido? Será que era para eu ter sido filho? Sabe? Porque às vezes a gente vê algumas discussões, a gente vê palavras que vêm machucar a gente, e aí a gente fica nessa pergunta, será que era para eu ter nascido? E sabe o que a palavra de Deus diz? Olha só, lá em Salmos 127:3, fala comigo, Salmos 127:3, fala o seguinte, os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, cada filhinho, cada filhinha, cada criança que nasce, ela nasce porque Deus quis. E é herança. E não existe uma herança que Deus dá que seja ruim. Toda herança é boa. Então, se você nasceu porque Papai do Céu quis que você nascesse. Então, agora, se você já teve esse pensamento de achar, eu acho que eu não deveria ter nascido. Eu acho que eu não sou uma coisa boa. Talvez eu acho que eu não sou um filho bom, uma filha, algo bom que Deus fez. Talvez eu não preste. Sabe esses pensamentos que às vezes vêm? Às vezes um amigo que fala, às vezes uma pessoa que está chateada com você que falou e essa verdade essa mentira tenta entrar no coração. Então, se isso é você, eu vou pedir para você ficar de pé aí na sua casa e eu vou orar por você agora. Fica de pé. E se você não tem essa palavra na sua vida, eu quero que você interceda. Ore agora por todas as crianças, adolescentes e talvez adultos que estejam de pé agora. E a gente vai orar para que a verdade de que eles são heranças do Senhor. São pessoas que Deus quis que nascesse, que tem planos de vida para eles. Que essas verdades venham no coração agora. Então, Pai, eu te peço por todas essas pessoas que estão de pé agora nas suas salas, talvez abraçada com a mamãe, talvez abraçada com o papai, mas eu te peço agora por essas vidas. Senhor, que o Senhor traga no coração deles a certeza de que eles são heranças do Senhor, que o Senhor sim quis que eles nascessem. Deus, em Salmo 127 também fala que se um pai ou a mãe abandona seus filhos, o Senhor acolherá, o Senhor cuidará. Então, Deus, se tem alguma criança hoje que talvez não tenha a presença do seu pai ou não tenha a presença da sua mãe ou se sinta abandonada pelo papai ou pela mamãe, que elas se sintam agora cuidadas por ti, abraçadas por ti. Vem agora e toca
cada criança, toca cada adulto, cada adolescente que está assistindo agora, que eles sintam o teu cuidado, eles sintam o teu amor e a certeza de que eles são heranças do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E mais uma coisa que a gente vai orar agora. Lá em 1 Pedro 5,7, diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se você é uma criança que está super preocupada, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Está com medo, está angustiado, com medo de faltar talvez o que comer, talvez não ter escola, ou com medo de adoecer, se está se sentindo sem ser cuidado, eu quero que agora você fique de pé. E eu vou orar, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que lançar sobre o Senhor toda essa nossa ansiedade, toda essa nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Então, aí no seu lugar, se você tem essa ansiedade, se tem esse pensamento e essa angústia no seu coração de que vai faltar alguma coisa, de que você vai talvez morrer e vai ficar sem comer e vai ficar sem escola, se tem essas preocupações, eu quero que você fique de pé agora. E a gente vai declarar 1 Pedro 5,7. E a gente vai dizer: Deus, a tua palavra diz que se a gente lança sobre o Senhor as nossas ansiedades, o Senhor tem cuidado de nós. Então, no seu lugar, você vai ficar de pé agora. E a gente vai orar isso. Você vai repetir comigo agora essa oração. Se você não está se sentindo assim, eu quero que você interceda. Ore por essas pessoas, porque eu sei que tem muita gente que está se sentindo assim. Então, repete comigo essa oração. Querido Deus, muito obrigada, porque eu posso colocar as minhas preocupações nas tuas mãos. Cuida de mim. Cuida da minha família, que eu possa testemunhar, que eu possa contar do teu cuidado nas nossas vidas. Enche o nosso coração de paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, crianças, amém. E que essa seja um hábito constante na vida de vocês. Tá sentindo algo ruim? Veio uma palavra que machucou seu coração? Pega a sua Bíblia e leia verdades para você usar isso como uma espada e destruir essas palavras que querem trazer tristeza, angústia, preocupação e morte no nosso coração. Que papai, mamãe ou qualquer adulto que esteja com você possa te ajudar a encontrar verdades.